Galera, dando início aí à continuação do assunto sistemas lineares. Só para te lembrar que nós estamos vendo a introdução, conceitos importantes acerca de sistemas lineares, tá legal? Agora, o que vem a ser solução de um sistema linear? Então vamos lá, galera. Eu vou fazer isso com bastante calma para que você que tenha muita dúvida nesse assunto consiga entender tudo, tá legal? Então, vamos lá. Solução de uma equação linear. Vamos escrever uma equação linear que possua uma única variável. Eu posso escrever esta equação da seguinte maneira: ax mais b igual a zero. Sim ou não, galera? Onde você tem x sendo esta variável, tá legal? O a é o coeficiente de x e este b você percebe que nós podemos passá-lo para o outro lado com o sinal trocado, sim ou não? Perfeito? Então nós temos que a é o coeficiente de x e menos b é o termo independente. E esta equação linear, ela é facilmente resolvida. Basta nós passarmos este a que está multiplicando para o outro lado, dividindo, correto? Obtendo assim a solução de de uma equação linear com uma variável. Então, o que vem a ser a solução de uma equação linear? É o valor de x, é o valor que nós substituímos no lugar da variável, que torna verdadeira esta equação linear. Tá legal? Então, neste exemplo geral, se no lugar do x eu colocar menos b sobre a, esta equação ela se torna uma sentença verdadeira. Tá legal? Como funciona isso, Anderson? Então eu vou te dar um outro exemplo. Aqui você tem uma equação linear com 3 variáveis, tudo bem? E qual seria uma das soluções possíveis para esta equação, galera? Perceba o seguinte: a solução, se eu fizer com que 1, 3 e 4 assuma os valores de x, y e z nesta equação linear, você vai perceber o seguinte: a partir do momento que eu substitua esses valores na equação, vamos obter uma sentença matemática verdadeira. Então, vamos verificar se esta trinca de números satisfazem a esta equação linear. Então, venham comigo. Então, no lugar do x eu coloco 1, menos 2 vezes o y, 3, mais 7 vezes o z, que é 4. Tudo isso aqui, ó, 7 vezes 4 dividido por 2, ele diz que isso é igual a quanto? Ele diz que isso é igual a 9. Então, nós temos aqui, ó, 1 menos 6, menos 5. Aqui você tem 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2 dá 14. Menos 5 mais 9, 9. E você tem que 9 igual a 9. Sim ou não? 9 é igual a 9, galera? Perfeito. Isso é uma sentença matemática verdadeira. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que a trinca de valores 1, 3 e 4, essa trinca de valores é uma solução desta equação linear que eu dei aí para você como exemplo. Substituindo os valores de x, y e z por 1, 3 e 4, você obteve esta solução. Anderson, existem outras soluções? Com o passar do nosso estudo, você vai perceber que toda equação linear com 2 ou mais variáveis possui infinitas soluções. A gente vai estudar isso. E eu já vou escrever isso para você já ter desde o início essa certeza. Tudo bem? Então, vem comigo para mais um exemplo, galera. Vou te dar um outro exemplo de como pode surgir essa ideia de solução de equação linear.
Então, eu tenho uma equação x mais y igual a 2. Bom, no exemplo anterior, nós tínhamos uma equação linear com 3 variáveis. Você percebe que nós temos uma equação linear com 2 variáveis, tá certo? E você vai perceber que existem uma infinidade de valores para x e y que satisfazem a essa equação. Por exemplo, se eu colocar no lugar do x o 0 e colocar no lugar do y o 2, nós vamos verificar que este par ordenado, nós já vamos mais à frente falar sobre isso, é uma solução desta equação linear. Pois 0 mais 2, isso é igual a quanto, galerinha? Isso é igual a 2. E aí, ó, 0 mais 2, nós já sabemos que é 2. E 2 igual a 2, nós já estamos careca de saber que esta é uma sentença verdadeira. Tá legal? Então, uma das possíveis soluções é o par ordenado 0 e 2. Anderson, você disse que são infinitos valores que você substitui que satisfazem essa equação. Bom, galera, para nós sermos bem fiéis a esta frase, são infinitos valores sim, mas são infinitos valores que satisfazem a esta equação. Por exemplo, se eu colocar no lugar do x igual a 3 e colocar no lugar do y 2, você percebe que 3 mais 2 dá 5, tornando esta equação linear falsa, ou seja, 3 e 2 não é uma solução desta equação. Então, quando nós falamos que são infinitas soluções, o que nós queremos dizer são infinitas soluções que satisfazem a esta expressão. E é possível nós escrevermos uma forma matemática que engloba todas essas possíveis soluções. Tá legal? E o que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, lá na frente a gente vai verificar que você tendo uma equação linear com 2 variáveis, certo? Você tem valores de x e y que satisfazem essa equação. Ou seja, um par ordenado onde o primeiro valor é x e o segundo é y, perfeito? Então o que eu quero propor a você é o seguinte. Eu vou reescrever a nossa equação linear x mais y é igual a 2. E eu vou isolar o valor de x. Como é que a gente isola o valor de x, galera? O y que está positivo passa para o outro lado negativo. Tá legal? Então, o que eu vou fazer com você agora é introduzir a você a ideia da solução geral desta equação linear. A solução geral desta equação linear é um par ordenado, já que nós temos 2 variáveis. Par ordenado x e y, correto? Mas o x nós descobrimos que vale quanto? 2 menos y. Então, está aqui a estrutura que determina todas as soluções desta equação linear. Então, para vários valores de y que você atribui, você tem um x correspondente que satisfaça essa equação. Isso aqui é muito cobrado para você dar a solução geral de um sistema linear. Tá legal, galera? Que fique bem claro, isso nós vamos ver mais à frente. Tudo bem? Mas eu quero que você já tenha a ideia, primeiro, que toda equação linear que possua 2 ou mais variáveis admite infinitas soluções, tá certo? E nós temos como determinar a estrutura destas infinitas soluções. Como eu prometi, já está aí escrito, ó, toda equação linear que possui 2 ou mais variáveis, essas equações lineares possuem infinitas soluções. Perfeito, galera? E para a gente encerrar esse vídeo, o nosso carro-chefe. O que é um sistema linear? Sistema linear, galera, nada mais é do que um conjunto finito de equações lineares que precisam ser satisfeitas simultaneamente. Tá legal? E aqui você tem alguns exemplos de sistemas lineares. Perceba que todos esses sistemas são formados por equações lineares.
Tá legal? E para a gente encerrar, eu só quero te mostrar como nós nomeamos esses sistemas. Aqui você tem um sistema com quantas equações, galera? Com 2 equações e quantas variáveis? 2 variáveis. Então, nós temos o sistema linear que nós chamamos de 2 por 2. Ou seja, 2 equações e 2 variáveis. Sempre este primeiro número refere-se à quantidade de equações e este segundo número refere-se à quantidade de variáveis. Legal? Neste exemplo, nós temos um sistema com quantas equações? 3 equações. E quantas incógnitas nós temos? 3 incógnitas. Então, é um sistema 3 por 3. E, por fim, neste exemplo, você percebe que nós temos um sistema que possui 2 equações, correto? E quantas variáveis? 3 variáveis. Ou seja, nós estamos diante de um sistema 2 por 3. Legal? Então demos mais um passo aí nas definições importantes. No próximo vídeo nós vamos continuar com essa ideia. Legal, galera? Até a próxima.